Pessoal, aqui é Leandro Santos. Bem-vindos ao curso de Bolsa de Valores, Forex e Mini Índice, totalmente grátis pelo YouTube. Você vai aprender sobre esses mercados financeiros com análise de longo prazo, médio prazo, estratégias de day trade no Mini Índice e com ações e no Forex, assim como estratégias de swing trade e position trading. Acesse www.traderprofissional.com.br para se cadastrar para receber todos os dias no seu e-mail uma videoaula nova com segredos e técnicas novas sobre como lucrar no mercado financeiro. Aqui em meu site, para você fazer o seu cadastramento, essa aqui é a homepage, você clica nesse banner aqui com a promoção do teste grátis e você faz o seu cadastro aqui. Além disso, pessoal, no topo da página tem o link do YouTube e o link do Facebook. A mesma coisa que você vai receber pela newsletter, você vai receber pelo Facebook e pelo YouTube. Então você pode se cadastrar por esses dois canais. É vantagem se inscrever pelo Facebook e pela newsletter, porque você também vai receber artigos que eu escrevo todos os dias também. Para saber quem eu sou e conhecer mais sobre mim, clica aqui em Quem Somos Nós. E aqui você tem todas as informações sobre quem eu sou e o que eu faço. Pessoal, agora são 12h05 aqui em Buenos Aires, Argentina. E eu vou estar fazendo aqui uma análise do euro, libra britânica, essa paridade. Além disso, eu vou passar um ensinamento que condiz com a realidade de você ter sucesso ou não. E esse exemplo operacional vai refletir exatamente nessa sabedoria para você. Eu não opero essa paridade, mas o meu serviço de assessoria operacional indicou o euro libra britânica para estar iniciando uma venda. Então o nosso indicador Reversion Profits e Fractal Profits, que são duas técnicas de análise, duas tecnologias distintas, eu vou estar indicando que essas tecnologias indicaram que pode acontecer uma tendência de baixa forte. Bom, então estamos aqui no gráfico de 4 horas. Primeira coisa que temos que determinar, tendência. Qual é a tendência? A tendência é de baixa. Por que a tendência é de baixa? Porque o preço se encontra abaixo da Price Trend Line, que é a linha azul aqui no gráfico. Certo? É uma média móvel especial. Quando o preço se encontra acima dela, tende a fazer grandes movimentos altistas, abaixo dela, grandes movimentos de queda. E aqui aconteceu um sinal de venda. O sinal de venda ele vai acontecer exatamente aonde? Em uma zona de resistência, quando a tendência é de baixa. Então, se a tendência é de baixa, tende a fazer grandes movimentos de queda, tende a iniciar pontos ideais para você iniciar uma operação em pontos de resistência. E essa média móvel vermelha, que é a 21, ela é uma média móvel que realmente ela tem ela funciona como uma resistência e um ponto ideal de venda ou de início de operação vendida para ganhar com a queda do mercado. E quando a tendência é de baixa, claro, no momento a tendência é de baixa. E o principal, pessoal, nós temos aqui um padrão de candlesticks em definição nessa zona de resistência. Esse padrão de candlestick ele é quase um doji, tá? Mas como ele tem o corpo cheio, ele se caracteriza por um spinning top. E o spinning top, quando acontece em uma zona de resistência, ele inevitavelmente funciona como um ponto de partida para você iniciar a operação. Só que nessa operação em particular temos algo bem característico. Temos esse topo fez um pivô de baixo e esse sinal na média móvel aconteceu muito próximo a esse topo. Então é uma outra resistência próximo de outra resistência e ainda temos o padrão de candlestick, que é o spinning top, ok? Não é pela nossa metodologia para entrar ainda, tem que esperar romper a mínima desse spinning top e daí daria o sinal de entrada, certo? Uma outra característica, tá? Que realmente identifica a possibilidade da tendência ser forte. Nós temos a Profit Line, que é a linha amarela aqui,
do indicador Reversion Prophecy e indica para nós que está convergente. Então existem sinais de convergência, sinais de divergência, são vários. Não tem como eu explicar aqui no curso, eu ensino todos estes segredos, que existem várias técnicas de análise de divergências. Mas indica convergência. Quando indica convergência, significa que a força da tendência ainda é forte. Okay? A força da tendência ainda é forte. Se a força da tendência ainda é forte, então significa que tem chance de vir testar esse fundo, tem chance de romper esse fundo e continuar a fazer a tendência de baixo. Então, isso já são indicadores de que realmente a paridade pode desenvolver uma tendência de baixa significativa. Um outro ponto que a nossa metodologia indica que é a técnica Fractal Prophecy, que desenvolve resistências e suportes ocultos. E no rompimento dessas resistências e suportes ocultos, o Fractal Prophecy indica um provável movimento que em 90% a 95% dos casos acontecem esses movimentos quando rompe uma linha, vai buscar o próximo alvo. Então, basicamente, esse indicador funciona assim. Então, como rompeu essa linha de cima para baixo, vai buscar o próximo alvo. Veja que veio aqui, certo? E o mercado ele encontrou dificuldade para passar candlesticks de indefinição exatamente nessa zona do Fractal Prophecy. Então, é um indicador que encontra resistências e suportes ocultos. Oculto por quê? Aqui eu tenho uma resistência que foi feita por esse topo. O Fractal Prophecy ele não trabalha com essas resistências do preço. São resistências e suportes ocultos. E o próprio gráfico que comprova que funcionam. E eu tenho vários vídeos também que comprovam a eficácia da técnica Fractal Prophecy. E rompeu essa linha do Fractal Prophecy de suporte, vai buscar uma linha que está lá embaixo, que é o próximo alvo. Então, é um provável movimento de queda que pode fazer. Então, veja a harmonia de todos os padrões e as probabilidades e a direção que indica cada um desses padrões e a harmonia de correspondência de direção e força de todos esses padrões. Então, vale a pena se arriscar neste tipo de operação. Então, pessoal, agora vamos à sabedoria que eu vou estar passando para vocês através dessa operação. Bom, de quinta-feira a sexta-feira e até hoje não houve operações praticamente em quase nada. Essa aqui foi praticamente a primeira oportunidade que eu mandei desde estes 3 dias na assessoria operacional. Então, o que acontece com as pessoas é que elas querem entrar no mercado e elas acham que tem que operar e ganhar dinheiro todo momento, a toda hora. E não é verdade. Por quê? Você tem uma estratégia, um trade system. Essa estratégia e esse trade system possui certos padrões para você se arriscar e operar. E você tem definições de saída operacional, entrada, stop loss, você tem todas estas regras. Você tem probabilidade atrelada a esse trade system, a essa estratégia, quando você faz exatamente estes padrões, quando você opera exatamente nestes padrões. Então você tem que operar exatamente nestes padrões e não pode mudar. E se você fizer um teste de uma estratégia, garantidamente vai ter algum momento que não vai dar sinal de entrada e saída. Por muito tempo, pode ser que demore semanas e até um mês no gráfico de 4 horas. E você não pode fazer nada. Eu cansei de fazer teste no gráfico de 4 horas no Forex e tinha mês que não tinha operação. E eu não fiz operação no teste naquela paridade. Portanto, se você, nestes períodos, opera outras coisas diferentes porque você quer operar, você vai estar quebrando a probabilidade de ganhar com aquele método. Porque aquele método vai operar certos padrões e você vai estar dentro da probabilidade de ganhar 20%, 25% ao ano, por exemplo, se você faz as operações quando o sistema manda. E se o sistema mandou você ficar 2 meses parado sem fazer nada, para você estar dentro dessa chance de ganhar os 20%, 25% ao ano, você precisa ficar sem fazer nada. Então são regras e você tem que seguir essas regras rigidamente. Ok?
se você burla estas regras, você quebra totalmente a probabilidade do sistema. Você quebra a probabilidade do trade system. Um outro segredo é, quando você mistura, para você ter chance de ganhar dinheiro no mercado, você tem que escolher um trade system, uma estratégia só, e usar essa estratégia para sempre. Para sempre não, pelo menos por 1 ano a 1 ano e meio. Por quê? A probabilidade é de médio e longo prazo. Então, para você ganhar dinheiro com uma estratégia, você deve ficar usando ela por pelo menos 1 ano e meio. Então, você começou a operar com uma estratégia, você tem que ficar pelo menos 1 ano e meio. Então, você tem que tomar essa decisão da melhor estratégia que você acha e ficar com ela até 1 ano e meio, usando rigidamente com disciplina. Se você, no período, o que geralmente acontece, já aconteceu comigo, eu escolhi uma estratégia. Durante 4 meses não deu resultado, então eu vou mudar. Daí o cara muda para outra estratégia. Só que nesse período que ele parou de usar a primeira estratégia e usar a segunda estratégia, nesse novo período a primeira estratégia começou a dar certo, começou a dar lucro, começou a recuperar os prejuízos. E essa segunda estratégia que ele mudou, porque a primeira começou a ficar ruim durante os primeiros 4 meses, também começa a dar errado. Daí ele começa a acumular um monte de prejuízo. Então, quando você muda de estratégia rápido, porque uma não está dando certo, no curto prazo, ou seja, 2, 3 meses operando uma estratégia, não tive lucro, vou mudar de estratégia. Você simplesmente está entrando em um ciclo vicioso, onde você tende a perder dinheiro, porque você muda de estratégia. E você precisa escolher uma estratégia, geralmente as estratégias, tanto para day trade como position trading, elas dão lucro depois de 1 ano, depois de 6 meses a 1 ano, é que você vai ver o lucro grande. Pelo menos o lucro grande você vê nesse médio e longo prazo. Portanto, você tem que fazer uma escolha de uma estratégia e ficar com ela pelo menos por 1 ano a 1 ano e meio. Se você quer mudar, muda depois. Eu descobri uma estratégia melhor. Mas se eu mudar de estratégia agora, depois de 3 meses usando um sistema, onde eu achei um outro que é melhor, que eu acho melhor, eu simplesmente vou quebrar a probabilidade de ter ganhos com esse primeiro sistema. A menos que você no começo, durante 3, 4 meses, você teve um ganho muito alto e você descobriu uma estratégia melhor, daí você pode mudar. Mas se você está enfrentando períodos ruins com uma estratégia ao longo de 2 meses a 3 meses e você quer mudar por causa disso, não faça isso. Porque é muito provável que vai ter períodos que você vai recuperar o prejuízo e vai ter lucros depois de 1 ano. E se você muda de estratégia, você visando recuperar os prejuízos dos 3 primeiros meses que a primeira estratégia deu errado, com a segunda estratégia você ainda pode perder mais dinheiro ainda, porque pode ter mais prejuízos, porque você pode enfrentar períodos ruins com essa nova estratégia. Então veja como que é complicado. E isso é um erro que o ser humano que entra no mercado financeiro comete muito, e eu cometi muito esse erro. Isso acontece porque é emocional. Então você pensa que é só técnica, é só análise técnica, é só analisar candlesticks, é só fazer o que eu fiz aqui. Não, você ainda tem que superar o emocional, que vai ser uma tentação para você modificar sua estratégia se no curto prazo, ou seja, dentro de 2 meses a 3 meses, estou ganhando pouco ou estou com prejuízo, porque eu estou em um período ruim e pode acontecer períodos ruins que você vai ficar negativo ou ficar com um lucro muito pequeno, e emocionalmente o ser humano tende a se incomodar. Daí você tende a mudar de estratégia. Mudou de estratégia, é muito provável que você esteja perdido esse ano. É muito provável que você pode ter um prejuízo grande. Por quê? Indisciplina. Então, começou a usar uma estratégia, usa por 1 ano pelo menos. Não mude. Se você achou alguma coisa melhor, só vai mudar no ano que vem, depois de 1 ano e meio usando a primeira estratégia. Porque é a única chance que você tem, eu tenho certeza disso, a única chance que você tem de conseguir ganhar no mercado é sendo disciplinado com uma estratégia, pelo menos por 1 ano a 1 ano e meio. E depois, se você quiser mudar para outra, você pode.
E a minha experiência comprovou isso. Então você tem que escolher uma coisa e ficar usando ela para sempre. E nunca mudar as regras. E emocionalmente é difícil. Tá? Você vai... nos períodos ruins, emocionalmente você tende a ser testado. Você tende a ser atentado realmente a mudar de opinião sobre uma estratégia e definir, modificar a sua estratégia, ir para outra estratégia, buscar uma coisa melhor. E quando você faz isso, você destrói a probabilidade de estar ganhando uma fortuna, talvez, se você ficou um ano operando com aquela estratégia. Porque algumas horas, essa estratégia, que você deve ser disciplinado, vai acertar uma operação que vai dar um lucro gigante. E a disciplina é o que vai fazer você ganhar no mercado. Bom, então passei minha sabedoria para vocês. Gostou do vídeo? Compartilhe com os amigos. Não gostou também, pode dar um negativo no vídeo. Se gostou, dá um joinha, por favor, para ajudar o vídeo crescer. Obrigado.